Olá! Boa noite, pessoal! Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, aqui no canal do Projeto Despertar, aí para uma live, né? E nós estamos aqui em comemoração já aí aos 4 anos do Projeto Despertar. Então, esse mês de outubro, nós vamos ter uma série de lives aí para comemorar os 4 anos do Projeto Despertar. Boa noite aqui, Instituto, que já está entrando aqui para nos acompanhar. Você que vai nos assistir essa live depois, então aí um bom dia, boa tarde, né? Para a hora que você for assistir. E como eu estava falando, estamos aí no 4º ano do Projeto Despertar, esse projeto de voluntariado aí com as práticas integrativas, que nasceu em outubro de 2018, aí para oferecer reiki aos profissionais do hospital. Bem-vinda, Cris. Boa noite, boa tarde, né? E esse projeto, ele foi crescendo, foi aumentando aí o número de terapeutas, de práticas integrativas sendo oferecidas. Então, a gente já está aí com uma média de mais de 60 práticas sendo oferecidas de forma voluntária, aí por esse projeto Despertar, que agora não é mais presencial, né, como era no hospital, a cada 15 dias. Aí, por conta da pandemia, nós tivemos que nos adaptarmos. Então, hoje o projeto ele é online e a gente está contando aí com terapeutas, com voluntários do Brasil inteiro, do mundo. E hoje a nossa live vai ser com a Cris Queiroz, inclusive ela já entrou aqui. A Cris, ela é uma voluntária lá de Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande. Ela nos ajuda aí de forma administrativa. Ela trabalha aí com... Ela vai explicar um pouquinho mais para vocês, né? Marketing digital. E ela ajuda a fazer as artes, né? Inclusive, alguma das artes agora do aniversário do projeto foi a Cris quem fez. E a Cris, gente, ela é administradora, tem MBA aí em gestão estratégica de pessoas, passou por um processo aí de câncer de mama. Inclusive, a gente está aí no Outubro Rosa. E hoje ela vai contar um pouquinho como que foi esse processo para ela, como que foi essa migração da carreira, né? Após todo esse processo aí que a gente sabe que não é fácil. E por isso mesmo eu convidei a Cris para ela alertar, né, as mulheres, falar, eu sou enfermeira, trabalho em hospital e já acompanhei muitos casos aí de câncer de mama. Algo que dá sim, né, para ser rastreado no início. Então a Cris vai contar aí um pouquinho dessa experiência dela. Deixa eu já aceitar aqui a Cris, né? Pra gente não perder tempo, porque eu então amo falar. E quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, fazer alguma pergunta, que o intuito aqui é a gente esclarecer. A Cris já tá entrando. Oi, Cris! Oi! Gratidão! Ai, que felicidade! Nossa, lembra o ano passado? Nós tentamos fazer uma com a Patrícia, né? E não conseguia conexão. Nossa, a internet minha tava horrível. E eu não conseguia falar direito. A sorte é que vocês falaram bastante. Verdade. Mas hoje você vai falar. Hoje você vai contar aí a tua história pro pessoal. Eu já fiz assim uma Ai, breve apresentação sobre você. Mas vou te dar aquele espaço para você se apresentar, falar aí do teu processo. É uma coisa assim muito tranquila. Siga seu coração, a intuição. Bem-vinda, André. Bem-vinda aqui, pessoal que está entrando. Bem-vindos. Estou aqui na live com a Cris Queiroz. Agora ela vai se apresentar, vai contar aí um pouquinho do processo dela. E é isso. Nós estamos aqui para compartilhar a experiência. Leide, compartilhar bem-vinda. experiências, com certeza. Acho que muitas experiências, inclusive, a gente tem para compartilhar aqui hoje. Isso. Tanto de vida profissional, quanto de vida espiritual, quanto de pessoal. Acho que a gente tem bastante oportunidade para falar aqui hoje. Bom, então já se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho da tua história, como que você entrou aí, né? Até dentro do projeto depois. Enfim. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Cris, hoje eu tenho 38 anos, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Hoje eu sou marqueteira. Eu digo marqueteira, mas eu estou na área do marketing digital. Aí, tentando alavancar essa minha vida profissional que eu mudei após o câncer, né? A vida após o câncer me deu algumas outras chances, né? Eu digo que deu outras escolhas. Eu pude fazer outras escolhas na minha vida. Eu pude escolher muita coisa diferente para a minha vida. E isso tem agregado muito conhecimento, inclusive. E acho que para começar, contando um pouquinho mais do começo, antes de eu entrar no projeto, falando um pouco do Outubro Rosa, né? Pegando esse gancho aí muito importante, né? Eu digo que a gente tem que falar de doenças, né? Falar do corpo, falar da saúde, independente de qual seja a doença, nós temos que abordar isso o tempo todo, né? Não é só no Outubro Rosa ou no Novembro Azul, né? Sim. Então, eu fui diagnosticada com câncer de mama no final de 2018, com 33 anos, e eu descobri o câncer, o nódulo, né, na época, fazendo o autoexame. Eu sempre fiz o autoexame, né? E se eu tivesse que fazer a descoberta por algum exame médico, eu não conseguiria, porque eu não tinha idade para fazer algum exame, né? 33 Sim. anos, a mulher não tem idade para fazer mamografia, por exemplo, né? É verdade. Então eu sempre tive esse autocuidado comigo, de conhecer a minha saúde, de conhecer o meu corpo. Sempre que acontecia alguma coisa, eu sabia o que estava acontecendo e o porquê que estava acontecendo. Então, eu descobri o nódulo bem no começo, né? O meu erro foi esperar um pouco para ir no médico, fazer os exames que eu tinha que fazer. Porque eu pensei que fosse algum cisto do ciclo menstrual, né? Que a Sim. mulher tem. E eu sempre tive esse histórico também de cistos, né? Então eu achei que poderia ser aquele cisto que some, que vai e vem durante os ciclos, né? E Aquelas não foi. ovulações líquidas. Exato, exato, porque eu tinha no útero também, na época. Então eu poderia ter na mama também. Então eu sempre ficava cuidando isso. Só que não foi. E eu esperei 3 ciclos passarem na época, e aí eu vi que o nódulo foi aumentando, ele não sumia, ele só aumentava. E aí, quando eu descobri que o médico me deu de fato o diagnóstico de que era um câncer de mama, um triplo negativo, que é um câncer muito agressivo, né? Ele cresce muito rapidamente o nódulo dele. Então, foi aí que eu comecei a fazer o tratamento. Eu comecei a fazer o tratamento em novembro de 2018. E como Comecei foi fazendo. assim a tua cabeça quando você soube que era um câncer de mama? E você tinha falado que era um câncer raro, né, Cris? Não era um câncer assim É, tão comum. Como que ficou isso assim outro, para você? Ver aquele é, desespero, aquele medo, aquela outro, insegurança? é, a insegurança é inevitável. É inevitável a gente sentir e ter a insegurança. Mas eu digo assim, que eu não tive um grande impacto, né? Quando eu senti aquele nódulo e que eu já tinha a certeza de que era um câncer, eu já tinha trabalhado meu psicológico para aquilo. Então, eu não tive um grande impacto quando o médico me deu o diagnóstico Diagnóstico. de fato. Eu não tive um grande impacto quando ele me falou que eu ia perder o cabelo, e eu sabia já disso, porque ele falou que o tratamento também seria agressivo por conta do nódulo ser agressivo, né? Então, eu tentei levar tudo da melhor forma possível. Porque quanto mais eu ficar. Isso com qualquer paciente, isso eu falo para qualquer paciente. Quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente tem medo, menos a mente da gente vai funcionar, menos a mente da gente vai nos ajudar no tratamento
da saúde, no tratamento sim. da doença, independente de qual seja ela, na verdade. É Então, assim, verdade. é lógico que tem um impacto, né? Porque a vida vai mudar. De repente ela vai mudar. Naquele momento ali, não. Eu levei a minha vida, assim, o mais normal possível durante uns 3, 4 meses. Eu tentei levar. Enquanto eu pude trabalhar, eu trabalhei. Enquanto eu pude estar no meio Uhum. de pessoas, eu estava. Então, eu tentei ficar e ser o mais normal possível enquanto eu estava fazendo o tratamento. Tanto é que eu fui me afastar mesmo, novembro, dezembro, janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Então, foram 3, 4 meses de tratamento já. Que aí meu corpo já estava debilitado Sim. mesmo, né? Eu já tinha reações, eu já não conseguia me movimentar muito, minha imunidade já estava bem baixa. Então, eu já não podia ficar muito no meio de pessoas, tinha que usar máscara o tempo todo. Foi um pouco Uhum. antes da pandemia, inclusive, né? Pandemia aqui no meu estado, a pandemia foi estourar no final de 2019, próximo ao final de 2019. Então, antes da pandemia, eu já estava isolada. Por conta do Então, eu tratamento. até, Uhum. então eu até que não senti tanto a pandemia, porque eu já estava em isolamento nessa época. Uhum. E aí, eu comecei o tratamento com a quimioterapia, fiz 6 meses de quimioterapia, uma quimioterapia bastante intensa, bastante pesada, tive muitas reações, né? O corpo sentiu bastante, né? Fiquei bastante debilitada, aí a gente começa a ficar mais entristecida, digamos assim, né? Porque a sua cabeça já não responde como você era antes. O seu corpo não Sim. responde mais como você era antes. Então a gente tem É que se porque adaptar, a gente tem que começar a se adaptar a esse momento de tratamento, a essa transição de tratamento da saúde. E aí, uns meses depois, eu fiz a cirurgia, fiz uma quadrantectomia com reconstrução das duas mamas. E depois eu fiz a radioterapia. Puxa, Então, o processo durou 1 ano e meio, mais ou menos, do diagnóstico ao tratamento todo, até terminar o protocolo do tratamento, né? Porque uhum. eu vivo no médico e praticamente o mês no médico. Todo mês tem exame, tem consulta, vai ser assim para a vida toda, né? Mas Tem que veja, sempre, né? eu ainda não estou em remissão, ainda falta um período, mas eu estou muito bem, não, não tive recidiva, as chances da recidiva são mínimas, né? Elas existem, mas Uhum. elas são mínimas, graças a Deus, graças por conta da quimioterapia, por conta da cirurgia que foi bem sucedida, né? Foi retirada uma grande parcialidade é, diária em torno do nódulo, da axila também. Você fez esvaziamento dos gânglios? Fiz Fez. esvaziamento axilar, fiz também. Foram 12 linfonodos comprometidos. Nossa, vida. E você fez tudo isso Mas pelo SUS ou particular? Tudo no tudo SUS? pelo SUS. Tudo pelo SUS. Na verdade, assim, no começo, quando eu descobri o nódulo, eu fui ao particular e fiz um exame solicitado pelo ginecologista e tal. O ginecologista me passou para um mastro, só que não deu muito certo com esse médico. A abordagem dele não foi correta, digamos assim, né? Então eu fui procurar uma segunda opinião e a segunda opinião eu tinha que ir pelo SUS, porque é tudo muito caro, né? Você fazer esse tipo de Sim. exame, esse tipo de consulta na rede particular.
Então, eu fui tentar uma entrada pelo SUS. E para você tentar a entrada pelo SUS, um paciente tentar a entrada pelo SUS, ele precisa ir num posto de saúde, pedir uma consulta no clínico geral. O clínico geral te manda para um ginecologista, o ginecologista te manda para um masto e talvez o masto te mande para o onco. E nesse meio tempo, você vai fazendo alguns exames que eles vão pedindo, e nesse meio tempo ainda tem o tempo do SUS, que demora muito a conseguir colocar a gente numa consulta dessa, né? Sim. Então, na época, eu fui no hospital do câncer aqui da minha cidade, em um dos hospitais, né, são dois, e fui pedir uma entrada e levei os documentos para ela e falei, olha, está acontecendo isso, 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 já tem um diagnóstico X, mas eu preciso ter certeza, preciso fazer mais exames. E aí, em menos de 7 dias, a rede do CISREG tinha conseguido uma consulta para mim, pelo SUS, já com oncologista. Poxa, que legal. Então, assim, foi sorte também, claro, mas foi também conhecimento que muitos pacientes não têm. Sim. Muitos pacientes não têm conhecimento que ele tem que ter a entrada pelo SUS, que ele tem que ter a medicação pelo SUS, que ele tem que ter os exames pelo SUS. É óbvio que, às vezes, infelizmente, não vai ter um medicamento X ou Y que a gente vai ter que comprar. Infelizmente, vai ter uma máquina quebrada e que o médico quer o exame rápido e que a gente vai ter que pagar para fazer esse exame. Isso acontece muito, né? Mas muito paciente não tem esse conhecimento de que ele é assegurado por lei de que ele tem que ter entrada pelo SUS e de que ele tem que ter o tratamento todo dele pelo SUS. É, bem interessante isso. Muita gente desconhece, né? Isso que é triste, né? Por isso que o nosso papel é divulgar, é orientar as pessoas nesse caminho aí. Tanto é que teve uma época que, por esse meu câncer ser mais raro e mais agressivo, eu tive que fazer alguns exames que eram de um custo muito alto, né? De tipo 3, 4 mil para mais. Então, eu que já tenho conhecimento, para mim já foi difícil conseguir fazer esse exame, porque eu tive que entrar com pedido na Defensoria Pública. Infelizmente, eu tive que fazer isso, porque não queria ser feito pelo SUS. Como eu tinha esse conhecimento eu tenho conhecimento de lei e tal, então eu fui atrás. Agora, quem não tem esse conhecimento? De onde que essa pessoa, que às vezes muito mais simples, não tem o dinheiro para custear esse exame de 5, 7 mil reais? É complicado. Então, na minha página, na outra do câncer, onde eu falo exclusivamente sobre o câncer, eu tento alertar muito até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu posso levar conhecimento de outros profissionais, como outros médicos, né, da área também, psicólogos, oncologistas, né, enfermeiros. Então, o que eu posso ajudar, o que eu posso alertar, o que eu posso, eu faço na minha página. Às vezes não é muito, mas às vezes ajuda com certeza. E nesse seu processo assim, do câncer, você teve um apoio psicológico, até mesmo aí pelo SUS, nesses lugares que você fez tratamento? Ou você lidou bem, assim, né, com essa questão? Então, teve dois pontos dessa parte psicológica. Eu costumo dizer que é uma parte que tem que ser muito bem preservada, muito bem cuidada, a parte psicológica. Porque ela é a base, ela é a base de sustentação do paciente quando ele tem um tipo de diagnóstico de alguma doença, junto com a base da família, né, que vai estar ali com você. Então, na época, assim, o SUS, ele fornece assistência social, assistência psicológica, só que onde eu fiz,
não teve nenhum psicólogo que vinha procurar a gente na área quimioterápica para conversar, se precisava de ajuda, enfim. E eu também nunca questionei isso. Não foi nenhuma questão para mim na época. Só que depois da cirurgia, que veio depois da parte mais pesada, que foi a químio, quando meu médico falou para mim que a cirurgia tinha dado certo, que as margens tinham sido maravilhosas, que o meu resultado tinha dado 99%, aí você sabe quando dá uma descansada, Adri? A minha mente descansou. E no que a minha mente descansou, ela bugou. Nessa época, eu tive 3 crises de pânico, ataques de pânico, com um intervalo de 15 dias cada um. Aí eu tive que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, tomar medicamento para melhorar. E aí foi uma outra coisa que eu fiz errado, né? Que é quando o paciente começa um tratamento e ele para no meio desse tratamento. Quando nós falamos em questão psicológica, é um tratamento muito mais demorado, né? Você fazer um tratamento psicológico, não é você fazer uma sessão ou você fazer 1 mês ou 2 meses e vai estar ok, vai estar tudo resolvido. Não, é um processo. Exato, isso não existe na área psicológica, né? Então, foi o que eu fiz, até porque eu tinha um custo nessa área também, né? E na época eu estava afastada pelo INSS, e tudo pra gente é um custo, né? Tudo demanda valores. Então, eu tomei medicação por 2 meses, eu fui ao psicólogo uns 2, 3 meses, e aí deu uma melhorada, deu uma estagnada, assim. E eu falei, bacana, melhorou. Tô 0. E fui dar continuidade no tratamento, no que eu estava fazendo, no estudo, que eu tinha voltado a estudar para concurso na época e tal. E passou, isso em 2019, Adri. Agora, em 2022, veja, 3 anos depois, eu tive um ataque de ansiedade há 2 meses. E fortíssimo. Ou seja, resquício do que aconteceu lá atrás, né? Então, a gente tem que lidar, o paciente tem que lidar com coisas que a doença traz e que, às vezes, ela vai ficar com você por essa vida. Então, esse transtorno de ansiedade que eu tenho hoje foi trazido pelo câncer e é uma coisa que eu sei que eu tenho que tratar, de uma forma ou de outra. Aí, agora, nesse meio tempo, entraria as atividades práticas, né? As atividades integrativas. Que foi quando eu conheci a Patrícia, que me apresentou a você, que me apresentou algumas práticas, que me deu o conhecimento de algumas práticas, né? Apesar de eu não conhecer todas e não conhecer muito bem elas ainda, eu me interesso muito por algumas. Ano passado mesmo eu fiz mesa radiônica quântica, fiz hipnose clínica com o João. Eu adoro o João. Sou muito fã do João. Um abraço para vocês. Um abraço, João. Eu adoro o João. Eu fiz uma sessão com ele, acho que mês passado. Também. Inclusive, foi algumas semanas depois que eu tive a crise de ansiedade. Eu fiz a hipnose. Eu fiz a hipnose com ele, para me ajudar. E eu digo assim que é muito melhor do que tomar medicamento. Sem dúvida. Sem dúvida. Não que o medicamento não seja importante, né? Às vezes chega num grau que tem que tratar com os dois, né? Mas se a gente puder trabalhar nossas emoções, praticar nosso autoconhecimento, se trabalhar, eu falo assim, depois que eu conheci o Reiki, que vai fazer 5 anos, eu não sei o que é um remédio. Eu estou sempre ali nesse autocuidado comigo, dessa energia, em contato com a natureza. Nem um resfriado mais eu pego. Mas eu também tenho uma consciência, né? Se eu precisar, eu vou tomar agregado com a terapia integrativa. Mas se a gente puder ir para as práticas integrativas, assim, é muito, né?
É É, maravilhoso, porque não tem efeito colateral. A gente está se exato. conhecendo, está se acolhendo. Isso E e só o tá remédio fazendo bem. vai no sintoma em si, não trata a causa. Porque quando a gente pega muitas mulheres que tiveram câncer de mama, muitas delas tiveram muitas questões emocionais não tratadas, não olhadas. E dentro da medicina tradicional chinesa, a gente sabe, né, que muitas doenças elas iniciam no campo mais sutil do ser, nos pensamentos, emoções, coisas que a gente não vai olhando, a gente vai empurrando. Ah, isso aqui não, a vida é assim, tem que ser dessa forma. E uma hora o ser humano vai ter que se deparar com essas coisas. Só que aí pode vir já no caso de uma doença, né? Então aí Exato. tem que correr É atrás do aquela coisa de, prejuízo. é aquela coisa de que acontece uma coisinha emocional aqui e a gente não dá Atenção. a devida atenção que tem que dar Uhum. e a gente vai varrendo para debaixo do sofá e vai deixando ali para debaixo do tapete, Isso. vai deixando aquela poeirinha ali e ela vai aumentando, ela vai juntando, ela vai juntando e o que, que vai acontecer uma hora, né? É, Uma hora ela vai explodir, uma hora ela vai sair, uma hora vai acontecer alguma coisa. sem Com dúvida. certeza. É. Mas eu acho maravilhoso as práticas. Conforme eu venho Sim, conhecendo cada uma delas, são várias, né? São muitas, a gente pode sim, escolher ali. muito. São Dentro do muitas. SUS, a gente tem 29 hoje, né? Reconhecida pelo Ministério da 29 no Saúde. SUS. Isso, na Agora, portaria tem dentro do 29. respeitar, a gente tem mais de 60, né? Porque eu Tem agreguei outras bastante, né? práticas. Até o Eu vi tarô. Você esses está dias. com a Alzira no Sul, no tarô terapêutico? O tarô da missão de vida? Acho que a Alzira fez para você a leitura, não fez? Ou não? Não, Da não. numerologia? Não, a Vi vai fazer segunda, meu. Ah, porque porque tem uma prática, eu não lembro, eu acho que eu pensei que eu tinha te oferecido, que é muito bacana. Depois eu vou conversar com você e te passo aí as orientações. Tá. Nossa, ela faz uma análise assim da sua vida, menina, que eu já tirei, assim, né, com essa prática, muita gente até à beira de um suicídio, gente depressiva, faz uma leitura ali com o tarô, traz uma clareza para ela. Às vezes ela está passando por uma situação que acha que é o fim, né? E aí com a É, leitura, você se orienta, você fala, opa, tem jeito ainda, né? é porque a pessoa às vezes se sente tão perdida naquele momento Sim, que sim. ela não vê mais saída, né? Às vezes ela é Verdade. tão ansiosa e já fica nervosa com tudo, e já fica brava, irritada com tudo, e isso tira toda e qualquer clareza que ela possa ter para poder resolver algum problema. Exatamente. Não Exatamente. consegue, não consegue. Eu Né? Que o conheço intuito das pessoas. práticas é isso, o problema vai estar aí. Você diagnosticou, foi diagnosticada com câncer. Tem um câncer. Agora você tem o quê? Que ter ferramentas para lidar bem com essa situação no mais possível. Porque assim, é difícil você receber. Eu lido todo dia no hospital e às vezes falar em câncer, muita gente já pensa na morte. Aí eu falo assim, morrer todos nós vamos, né? Ou de câncer, ou de outra doença. A morte é uma certeza Com para todo certeza, mundo. com Né? Então, certeza. assim, só que eu também vejo o quê? Que às vezes quando a pessoa tem um diagnóstico desse, é como se a vida dela fizesse mais sentido. Sabe aquela pessoa que às vezes passou pela vida e não deu muito valor? E chega no momento desse de, ela fala, nossa, peraí, o que que eu fiz da vida? É como se desse assim um despertar, e ali ela Mas eu acho que começasse. é isso eu acho que é isso que acontece mesmo, porque é um choque de realidade tão grande na vida da gente, é uma doença, é um tratamento tão surreal. Você sabe melhor que eu, você está dentro do hospital e sabe melhor que eu o que eu vou falar, que a quimioterapia ela é muito agressiva e ela está ali para matar as células cancerígenas. Só que ela vai matar as células boas, as células Sim. saudáveis também. Por isso que a gente tem inúmeras reações, né? Uhum. Então eu costumo dizer que para a gente, para sanar essa dor, para sumir esse câncer, né? Essa doença, a gente morre primeiro e aí depois a gente revive. E eu acho que isso é um fato mesmo, é 100%. Não tem como a gente renascer e ser a mesma pessoa, não tem. Não tem, né? Você fica com
consciência mais A gente ampliada, assim, né? Dá um... é, Mexe, né? Muda dentro de você, né? mexe, amplia totalmente os horizontes, você começa a enxergar de uma outra forma a vida, você começa a enxergar de uma outra forma o ser humano, como ser Sim, humano, como o olhar que o ser humano precisa ter mesmo. É totalmente diferente. É até muito difícil falar sobre isso. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, porque é muito surreal a gente conseguir explicar o que essa doença traz para a uhum, gente, tanto em reações, quanto depois que passa, quando a gente renasce de novo e pode falar: hoje eu não tenho mais câncer, mesmo não estando em remissão ainda, ou já estando em remissão, né? É uma nova vida, é um novo parâmetro que a gente tem. Até porque isso nunca sim, vai sair da vida da gente. Esse cuidado que a gente tem que ter com a saúde daqui para frente vai ser para sempre. Né? Eu digo sim. para você, todo mês eu estou no médico, e todo mês eu estou no médico. Todo mês eu tenho que fazer um exame, todo mês eu tenho que fazer uma consulta, ou eu tenho que ir ao ginecologista, ou eu tenho que ir ao oncologista, ou eu tenho que ir ao cardiologista, ou eu tenho que ir ao neurologista, porque o câncer me trouxe isso, ele traz outras coisas para gente, né? Não Uhum. é você faz o tratamento da doença ali e de repente surge uma doença, algo neurológico que você vai ter que tratar, surge algo cardíaco que você vai ter que tratar e isso acontece, isso é normal. E a tua família, Cris, como que foi isso para a família também? Porque gera um impacto, né? Às vezes para a Gera um impacto. mãe, uma filha, uma irmã, ver a outra irmã passando por isso. É uma série de coisas, né, que vai ali passando na Gera, cabecinha, né? gera um impacto muito forte. No começo você perguntou para mim como eu lidei com o diagnóstico, né? Eu é, tive uma reação tranquila. Agora, para minha mãe foi mais difícil, foi mais pesado. E ela foi comigo no dia que eu tive o diagnóstico. Então, para ela foi muito mais pesado. Até porque, assim, as pessoas mais antigas têm a doença estigmatizada na cabeça deles, né? Porque isso, antigamente, a gente sabe que era uma doença que não tinha tanto estudo, né? Não tinha tanto conhecimento, apesar de saber que existem vários tipos de câncer, né? Tanto no homem quanto na mulher, tanto de mama quanto no útero, ou em qualquer Uhum. outro lugar do corpo, né? E foi muito difícil para ela. E esse pessoal mais antigo, meus tios, né? Meus tios, quando descobriram, não se falava na palavra câncer. Ai, essa Muita doença gente não maldita, não posso falou, falar. né? Não posso, não vou falar o nome dessa palavra. E falava, gente, é câncer. E tem cura, sabia? Então, pelo É. amor de Deus, gente, não me mata antes da hora, não. Por exemplo, um paciente diabético não é um câncer, mas é uma doença crônica, uma doença que ele vai ter que lidar o resto da vida. Um paciente E se hipertenso, você quando dependendo do e, grau, e né, se vai não ter que tomar cuidar, não vai negócio, matar do mesmo jeito? você entendeu? Só que as pessoas não conseguem ver o câncer nessa linha ainda, né, de achar, ah, é uma doença que a gente vai cuidar, acabou. Não, eles já veem que vai morrer. E é o que eu sempre Que falo, vai. morrer todo mundo vai, ou de câncer, de outras coisas, a morte é uma certeza. Agora, como você falou, né? Ter esse processo Porque de passar o tempo inteiro se cuidando. é, e antigamente, Adri, quando se descobria, antigamente não se ia muito ao médico. Homem já não vai. Uhum, Mulher ia pouco ao médico há quantos anos isso, né? 50, 60 anos, sim, vamos falar, mais ou menos nessa base, de 40 para trás, né? Não se ia sim, muito ao médico. Então, quando se descobria esse tipo de doença, ela já estava num estágio avançado. E ela, e uhum, ela estando num estágio avançado, não tinha tanto tempo mais para tratamento, para conseguir uhum, a cura dela, né, dessa doença. E hoje não, hoje a medicina avançou muito, né, o estudo uhum. avançou muito. Tanto é que hoje nós estamos aguardando ansiosíssimos sair uma vacina, se eu não me engano, está sendo estudada no Canadá, se eu não me engano. Mas no Brasil está sendo muito estudado também. Então, hoje em dia, nós temos protocolos, nós temos tratamentos avançados, nós temos muito mais conhecimento do que tinha 40 anos atrás.
Sim, né? Vai ficar, como eu falei, com uma hipertensão, um diabetes, uma coisa Sim, assim, que você tem no vai, controle, vai, vai, né? vai. Já Tem esse medo. Porque a pessoa exato. tá com diabetes, não tem cura, teoricamente, assim, né? O tipo 1, por exemplo. O tipo 2 você controla. Mas a pessoa não fica Aham, com aquilo, ah, não tem cura, eu vou morrer. Não, ela vai fazendo tudo o que é preciso. Então, a mesma coisa é o câncer, é tirar isso da mente, né? É exato. encarar, Tra- fazer o que tem que ser feito. Tratar de uma outra forma. O seu Exato. psicológico, você precisa tratar Uhum. o seu psicológico para tratar a doença de uma outra forma. Exatamente. Sei que ainda vai demorar um pouco, né, pra gente chegar nesse nível, assim, de falar de uma forma muito natural, né? É, Mas, com todos esses avanços aí na ciência, eu creio que, como HIV, né? Lembra na década de 80, 90, as pessoas falavam em HIV, em como AIDS, que todo era? mundo. Hoje não, hoje tem pacientes aí, ó, com anos fazendo tratamento, né? E já não tem aquele medo, né? Tomando coquetel, vivendo Isso. normalmente na sociedade. Uhum. Exato. Exato. Né? Eu estudo o E qual é o avanço da conselho medicina, graças assim a que Deus. você dá para as mulheres, né? Assim, você fez no descobriu com o seu autoexame, você ali se examinando. Muitas mulheres têm medo É, também de se tocar, né? Eu conheço muitas mulheres que morrem de medo. Gente do céu. morrem de medo. Morrem de medo. Inclusive, Adri, amanhã eu tenho uma live com uma psicóloga e nós vamos falar muito sobre isso. Muito Ah, sobre legal, essa parte. compartilha. Depois o folder Vou, comigo, aí eu ponho aqui no projeto compartilhe, também. Ah, compartilhe. legal. Inclusive, a gente vai falar muito sobre essa parte da mulher ainda viver no estigma de que ela não pode se conhecer, de que ela não pode se tocar. Isso não Uhum. existe mais. A mulher, ela tem que conhecer o corpo dela, ela tem que Sim. se tocar, inclusive homens, porque muita gente não sabe, homens não sabem, mas o câncer de mama, ele dá em homens também, ele E acomete outra. homens também. É uma porcentagem baixíssima, sim, mas acomete homens. E ainda mais homens que não gostam de ir ao médico, não gostam de fazer um exame, não gostam de se prevenir, não gostam de se cuidar. Né? A Uhum. mulher, hoje em dia, ela já vai mais ao médico. Sim. Só que é de suma importância ela conhecer cada parte do seu corpo. Ela precisa se autoexaminar. E para ela se autoexaminar, ela tem que se tocar. E o Isso. toque é conhecer cada parte do seu corpo. Então, a Sim. primeira dica que eu dou é o autoexame. Porque eu, com 33 anos, eu não tinha idade para fazer qualquer tipo de exame para descobrir que eu tinha um nódulo. E hoje o Uhum. câncer ele comete mulheres com menos idade, até com 25 anos eu já vi. Sim. Já tive esse conhecimento dessas mulheres. E então é de suma importância conhecer o corpo e cuidar de outras coisas, como psicológico, atividade física, alimentação, tabagismo, diminuir a bebida alcoólica, né? Entre outras Uhum. coisas, é de suma importância a mulher cuidar da saúde. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto, é um conjunto de coisas. Uhum. Tudo tem que fazer, com certeza. E assim, você se tocou, percebeu, porque, como você falou, você não tinha uma idade ali para fazer uma mamografia. Então, se de repente você não tivesse tocado, lá você poderia descobrir já num estágio mais avançado, Com né? Quando certeza. vinha. Porque quando eu fui diagnosticada, eu já estava no grau 3. No grau 3. E esse câncer, ele vai um grau 5, ele começa do zero, né? Então é zero, Uhum. 2, 3, 4. Então eu descobri no terceiro estágio. Então eu já descobri, quando eu descobri no top, ele tinha o tamanho era um pouco maior que um caroço de feijão. Quando eu comecei a fazer o tratamento, alguns meses depois, ele já estava do tamanho de uma mecha. Para você ver o Olha, tanto que ele crescia rápido, né? Ele sim, crescia, por isso que fala, o triplo negativo ele é mais agressivo porque ele cresce muito rapidamente. Então foi o tempo dele crescer e ainda conseguir
danificar alguns linfonódulos, né? Poxa vida. Então, ele já estava bem grande. Então, dependendo da demora da paciente, fica num estágio mais avançado, fica um pouco mais difícil o tratamento, né? Uhum. E aí, né, aqueles casos que às vezes não tem muito o que fazer mesmo, como eu já peguei lá no hospital. Eu peguei de uma senhora, ela morava no Nordeste e tava já com uma lesão, só que ela escondia da família. E aí ela começou, as filhas começou a sentir um cheiro, né, um cheiro estranho e tal, e ela falou, mãe, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, eu tô com uma feridinha aqui. Quando as filhas viram, já estava mesmo a lesão já exteriorizada, ela veio para São Paulo, ficou internada lá no hospital que eu trabalho, mas aí já não teve o que fazer, já entrou em cuidados paliativos, né? Então, assim, se ela tivesse falado, mas nada, escondeu até o medo, né? Ai, gente, tem coisa que às vezes não é nem pra você compreender. Como que você fica com uma lesão dessa, já chegando mal e, sabe, não procura Como um que é serviço de isso? saúde. Como que Isso você vê alguma coisa? acho que Como que quase tem uns você 2 anos. como que você vê alguma coisa de diferente no seu corpo e você não procura uma ajuda, você não fala para alguém, você não vai ao médico, né? E é como se fosse aquela criação mais antiga, né? Da mulher não se tocar, da mulher não se olhar, assim. Exato, exato. Isso. Aí você vai pela idade, né? Quantos anos ela tinha? Você falou, uma senhora. Uma Já. senhora, Né? já com seus E aí, 70. igual a Cris está falando aqui, né? Vem a vergonha, né? Sim, Tudo é uma coisa que está onde? Foi plantada. exatamente. Foi plantada ali. Por isso que a gente tem que Então, olhar mesmo para isso. e voltando ao autoconhecimento, o câncer de mama, ele pode ter várias apresentações no corpo, né? Ele pode ter várias alterações na mama. A maioria deles dá alteração na mama, na auréola, e eu não tive nada. Eu não tive nada. Nenhuma interação externa, assim, né? Que pudesse. Externa, eu não tive modificação nenhuma, eu não tive nada, foi só o nódulo. Foi só o nódulo. Então, você imagina uma mulher dessa, que não vai ter nada, vai ter só um nódulo, e ela vai descobrir quanto tempo depois que ela não se toca. Porque o meu, quando eu comecei a fazer a químio, que já estava muito grande, já dava para ver saltando meio que assim na pele. Então, você vê, estava muito grande, e aí para a pessoa ver, já vai estar no estágio avançado. Como que vai ajudar esse paciente? Aí, essa é a dificuldade, né? Depois que os médicos vão ter quando chega lá, né, dentro do hospital. É o que a Cris falou, as crenças limitantes, né? Aquelas pessoas que não falam nem o nome da doença. Que Minha não fala. avó faleceu de câncer, mas o dela foi no fígado. E assim, quando a gente descobriu, estava com metástase. Mas ela não falava câncer, ninguém falava, era aquela doença, sabe? Assim, as pessoas tinham receio de pronunciar, só de falar o nome já acha que está atraindo. E não, tem que acho que está atraindo, não é, gente. Não, nossa, não pode falar. É uma coisa que tem que ser falada. Ela tem que ser falada. Exato, tem que tirar esse medo, né? É acolher, como eu falei, isso, ninguém quer adoecer. E até porque assim, o tratamento é muito agressivo. Como você falou, não vai só nas células cancerígenas, vai em todo o teu organismo. E por conta disso você fica debilitada, suscetível a várias infecções, como a gente pega lá no hospital, né? O paciente faz químio. É muito delicado. Mas é uma forma que você tem de combater, né? De combater esse problema. Então a gente vai em todos os pela sua vida para ter a sua saúde de volta. Não existe outra forma. Ou é essa, ou é essa. Exatamente. Não tem uma escolha. É como outras doenças, a gente sabe, tem muitos medicamentos, por mais simples que seja, eles vão ocasionar outro problema. Nem que seja um antihipertensivo, você vai tomar durante um tempo, mas aquilo vai te gerar uma outra consequência. Mas você precisa do antihipertensivo, que é risco-benefício. Né? Então, é mais fácil você ter umas consequências aqui, estar vivo, do que não tomar e partir para outra dimensão, sendo que tinha a oportunidade aí de se tratar.
E Mas tem deixar que de viver melhorar as tantas outras coisas, coisas né? maravilhosas que a gente está vivendo aqui hoje. É, tá vendo? Porque a E aí, como mudança que que foi? acontece depois, a Depois aí mudança que começou a mudança. acontece depois do tratamento também é maravilhosa, é surpreendente. É É um surpreendente. renascimento, né? Assim, nossa, É um é um renascimento. renascimento. A gente não entende, inclusive, muita coisa sobre isso, né? Como que pode mudar tanto a vida do ser humano, como se fosse uma outra vida, talvez. Algumas coisas não mudam, né? Lógico, como Hum, questão de caráter, ética, essas coisas não mudam no ser humano. Mas a vida, a perspectiva que a gente tem, a visão que a gente tem é totalmente diferente. nossa, Eu mudei imagina. muita coisa. Eu mudei muita coisa na minha vida. Eu fiz muitas novas escolhas que eu tinha deixado para trás na minha vida. E depois eu falei, não. Falei, não. Hoje eu prezo pela minha saúde, hoje eu prezo pela minha vida, pela minha qualidade de vida e principalmente pela minha saúde mental. Sim, é o Então, fundamental. Hum, logo depois que eu terminei o tratamento e tal, fiquei um tempo afastada pelo INSS, eu fiquei estudando para concurso, e eu estava estudando para trabalhar online, porque já estava na pandemia, né? E o meu médico não deixou eu voltar a trabalhar por causa da pandemia também. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa online, né? Eu sou formada, eu tenho esse conhecimento administrativo, eu posso fazer muita coisa de casa. E aí eu fui estudando, aí eu saí acabou o INSS, eu saí da CLT logo em seguida, falei, não, a minha vida hoje é mais importante do que qualquer outra coisa. A minha qualidade de vida e a minha saúde mental hoje vem em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. E graças a Deus eu tive o suporte da minha família, da minha mãe e do meu pai, né? tá Para bom. essa transformação, né? Na verdade, para essa migração, como eu digo, né? Porque aí eu fui migrando de uma coisa para outra, né? Da área eu continuo sendo administrativa, né? Porque eu sou de formação, sou da área de formação. E aí eu fui para a área de assessoria virtual administrativa. Trabalhei um ano nessa parte. E foi, inclusive, na época que eu trabalhei, que eu conheci vocês. Eu conheci você, né? Que a Patrícia Sim. me apresentou a você. Ano passado, né? Que nos conhecemos? Numa live Foi ano do passado. Rosa? Ou foi ano retrasado? Eu Acho acho que que foi faz. ano retrasado. Acho que vai fazer fez 2 anos agora. É, e aí vocês me convidaram para entrar no projeto, né? Para conhecer o Isso. projeto, para ver no que eu poderia ajudar, como que eu poderia. E nesse meio tempo de mais um ano e meio, eu venho estudando marketing, né? Venho estudando marketing e já migrei para o marketing também. Já trabalho com marketing digital hoje, né? Legal. Já tenho aí algumas pessoas que eu ajudo, dando consultoria, fazendo algumas artes de rede social, trabalhando essa parte estratégica de conteúdo para rede social, de copy, de DNA do cliente, de CTA, né, de linha editorial, cada cliente tem uma linha editorial, né? Uhum. Eu venho estudando bastante essa parte. E a parte de tráfego também, que é a outra parte que eu faço, que é tráfego para negócios locais, né? Que é tráfego pago de Facebook Ads, Google Ads, Instagram. Então, eu estou Ó, aí nessa área de marketing e vamos ver no que vai dar. Mas eu vou te falar que hoje eu sou muito mais bacana. feliz, Ai, com certeza. que bacana, Jô. E assim, vamos supor, aqui no Projeto Despertar, né? Nós temos vários terapeutas, pessoas também que estão se adaptando aí a essa nova realidade do marketing digital, porque antes era cada um ia no seu espaço, abria ali, dava seus cursos.
mas agora com a pandemia trouxe uma outra realidade. Aí essas pessoas, de repente, elas têm o conhecimento e querem transformar isso num curso, em fazer alguma coisa. Como que você também dá essa ajuda, assim, essa assessoria? De repente, ela formatar um curso e colocar isso numa plataforma? Você Dou também essa assessoria também. faz? Dou essa assessoria porque eu tenho pessoas, né, que trabalham comigo para me ajudar nessa Ah, parte legal. de assessoria, né? E assim, muita gente não tem conhecimento, às vezes, de como ela faz para entrar no mundo digital, né? Porque ela Nossa. atendia presencialmente, esse mundo digital não era tão presente para ela, né? Exato. E existe a dificuldade você tem o conhecimento, mas você não consegue fazer a transferência desse conhecimento para a área digital, né? Você não consegue criar uma arte, você não consegue criar um post, porque não é criar qualquer post. Esse post tem que ter um DNA desse terapeuta, vamos dizer. Vamos falar de um terapeuta, né? Essa arte, esse post, tem que ter o DNA desse terapeuta, do que esse terapeuta fala. Tem que trazer a voz dele, a emoção dele, né, de como ele faz, de como ele lida, né? Tem que ter a fala dele. Ele tem que aparecer nos stories, por exemplo, né? Para atrair o cliente, ele tem que aparecer. Então, a gente trabalha de como um acordo, né? Eu faço a minha parte é 50%, a sua parte também é 50%, porque você precisa produzir um material para me dar. Eu vou estudar tudo sobre você, terapeuta de reiki. Eu vou estudar tudo sobre o reiki, tudo sobre a Adriana, vou fazer um mapa editorial dela, vou fazer o conteúdo de DNA dela, porque eu vou conhecer ela a fundo, eu vou conhecer o reiki a fundo, e eu, junto com ela, vamos criar um conteúdo para poder falar sobre isso. E ela precisa me fornecer algum tipo de material, que a gente chama de briefing, né? Onde eu vou fazer o branding da marca dela, do DNA dela, da empresa dela, se ela tiver uma clínica, por exemplo, né? Eu preciso conhecer tudo. Tem fotos, né? Ela precisa fazer algumas fotos, ela precisa fazer alguns stories, e isso eu vou conduzindo ela para fazer isso, né? Vai Para ela, orientando. para orientar isso, e aí aos poucos, né, para ir engajando, né? Porque a gente faz ali uma enquete, a gente faz uma pergunta, e ela tem que aparecer para responder. A equipe de marketing pode responder? Pode. Mas o rostinho dela que tem que aparecer ali, né? Ela que tem que falar com o público dela. Então é bom que ela apareça. Isso cria a conexão. A conexão precisa ser criada, ainda mais numa área de terapias integrativas, né? Verdade. Nossa, que Com bacana! certeza. É. E aí, nossa, é legal porque assim, eu conheço muita gente assim com potencial incrível, mas que tá perdida. Você vai falar, poxa, Adri, eu tenho tanto conhecimento, queria formatar isso num curso, poxa, eu não sei como fazer, eu sei até gravar. Ela fala, ah, eu posso até gravar um vídeo, mas aí eu não sei como acaba, não sei como divulgar isso, né? Então, Porque é uma área muito extensa, né? Então, sim. existe vários protocolos a serem feitos, não é só gravar um vídeo. Ela vai fazer a gravação do vídeo, aí esse vídeo ele tem que ser editado, esse vídeo tem que ser colocado no formato que precisa ser colocado da plataforma X ou da plataforma Y, né? Precisa ver a conexão de vendas, como que vai ser colocado vendas, como que vai ser colocado os valores. Então, é assim, é um checklist extenso das coisas que tem que ser feitas para hoje você colocar um curso à venda. É difícil? É difícil para você que não tem o conhecimento, mas para o profissional que tem o conhecimento, é já um pouquinho menos difícil, porque é difícil para a gente também. Ah, legal. Ó, a Cris falou aqui, muito bom esses esclarecimentos. O intuito era isso mesmo, né? Poder trazer esses esclarecimentos. A Cris é terapeuta, é enfermeira. Semana que vem a gente vai fazer uma live também. E é isso, Oi, né? Cris. É um caminho longo aí pra muita Claro. gente. Porque o marketing é muito novo, essa área digital é muito nova. Na verdade, era para ela ter explodido, era para ter dado boom daqui a 10 anos ainda. 8. Daqui a 8 anos ainda.
mas ela veio agora por conta da pandemia. Então, Isso. estourou essa parte antes. Então, as pessoas não sabem lidar ainda, porque foi muito rápido. O Sim, elas não se conhecimento veio prepararam, muito assim. rápido. Isso, e para gente que já é da área, que já tinha um conhecimento, um estudo, e você vai agregando. Todo dia você estuda, todo dia você está agregando coisas novas. E no marketing, você acorda hoje, tem um negócio, amanhã tem outro. É desse jeito. E uma Todo coisa dia a assim, tem gente muita vê uma coisa concorrência nova. também, né? É muita Muita plataforma concorrência. nova, é muita coisa nova que É. tem que ser utilizada, é muita ferramenta, essas ferramentas se atualizam todos os dias. Então, é uma loucura, mas eu adoro. Ai, que legal. Ô, Então, Cris, e aí, essa pessoa aqui assistiu nossa live, aí gostou, ficou interessada, e de repente aí contratar seu serviço para fazer uma consultoria. Como que ela faz? Onde que ela te encontra? Quais são os seus canais aí de acesso, né? Para que ela se informe mais. o meu canal profissional é esse da live de hoje, que é o Cris.estrategista digital. Esse é o meu arroba. Lá na minha bio tem o meu link para o WhatsApp também, comercial. Então, pode me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp, eu vou responder. Se você está nessa live assistindo e você quer uma consultoria, você vai ganhar uma consultoria gratuita. Eu estou te dando de presente. E vamos ver, vamos colocar você, profissional, na plataforma digital. Todo profissional precisa estar na plataforma digital. Todo profissional precisa ter um Instagram, um Facebook, precisa aparecer no Google, precisa ter o Google Meu Negócio formatado para as pessoas te acharem. Para a pessoa que vende um produto, que vende um serviço hoje, você precisa, é de suma importância você estar. Se você ainda não está, você está perdendo grandes oportunidades. Então é isso, pessoal. Siga aí as dicas da Cris e entre nesse caminho, né? Eu entrei, né, aí o ano passado. Lógico, eu também não entendia nada dessa parte digital, como eu não entendo ainda, né? Eu dou meu 50%, né? Eu tenho uma parceria com o Instituto Bicemedic, né? Então, aí eu lancei um curso de Reiki, mas, assim, é um instituto que faz toda essa parte. Então, eu sei que não é uma coisa simples, porque se fosse para eu mesma entrar nisso, eu ia ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, é É, o que eu vejo aí e, os terapeutas estão te falando, né? e demanda muito tempo, Adri. Demanda, além do conhecimento, demanda muito tempo. Demanda um tempo de estudo, demanda um tempo de aprendizado, Sim. porque cada cliente tem a sua particularidade. O nicho, às vezes, pode até ser o mesmo, mas o cliente nunca vai ser o mesmo. O cliente tem a sua particularidade e você precisa, a gente do marketing precisa saber da particularidade desse cliente, da particularidade desse serviço, desse cliente, desse produto, desse cliente. Tem cliente que tem vários produtos, vários serviços, né? Então a gente precisa saber dessa particularidade dele também. E tem também o investimento, né, Cris? Porque muita gente falou assim, ai, Dri, mas é de graça? Como que é? Eu falei, não, tudo tem um valor, né? Não é nada assim também, às vezes, dependendo, não sei qual que é a faixa de valor É, hoje, né? Mas tem um investimento a ser feito também, né? Só que tem um retorno, né? Assim, depois de um tempo, tem um você tem um retorno. retorno. Mas vale Tudo a pena. eu sou bem clara com os meus clientes, sabe? Com as pessoas que eu converso. Porque às vezes a pessoa está esperando um retorno de hoje para amanhã. E também não é assim, né? Sim. A gente precisa ter uma certa consciência de que algumas coisas demandam tempo. Do mesmo jeito Uhum. que demanda o tempo do conhecimento, demanda o tempo do retorno também. Exato. Então é isso. É A ter essa Cris, eu também não paciência. entendo nada. Então, por isso que eu falei, não, vou falar com a Cris, né? Porque assim, a Cris já dá uma orientação geral, e muitos terapeutas, É, não só quem é do projeto, também de outras áreas, né, que não sejam vinculadas ao projeto, se interessar, né, em lançar seu produto, sim, já tem aqui a claro, Cris. com certeza. Não. E às vezes, isso é em tudo, né? Às vezes ela ela quer lançar um produto, mas às vezes o outro profissional ele quer só ter uma rede no Instagram e no Facebook, ou o outro profissional que tem a clínica dele quer estar quer fazer um anúncio no Facebook, ou quer estar no Google, né? Quer aparecer de forma ativa no Google, apesar de eu achar que todos
achar não, eu tenho a certeza de que todos os profissionais precisam estar no Google, né? Porque Sim. muitas pessoas procuram os profissionais ali. A maior rede de pesquisa hoje é o Google. É o Google. Nossa. Exato. Tá vendo, pessoal? Olha, depois dessa live, já faça uma consultoria aí gratuita com a Cris para ver, né, o caminho que você vai seguir. Porque tem que estar Ah, conectado, né, Cris? Tem que estar conectado. tem que estar Né? conectado. Tem que Gente, estar. vamos criar conexões. E as conexões hoje, elas são criadas digitalmente. Principalmente para quem não tem clínica, para quem atende de modo online, a conexão é criada digitalmente todos os dias. Todos os dias. Né? Bom, Cris, já temos aí 1 hora de live. Passou assim tão rápido. Já, uma Nossa, hora, deu? eu falei, vamos conversar naturalmente, sem se preocupar. Já deu 1 hora. Nossa, Nossa, mas com parece que a gente certeza. está conversando tem 20 minutos. Não, gente, tem 20 minutos só que a gente está conversando. Porque é tão leve, né? Acaba fluindo, a gente nem sente. Bom, eu vou deixar aqui para você fazer aí seu testamento, se quiser concluir também com relação ao Outubro Rosa, né? Deixando algum conselho aí para as mulheres. Finalize aí também com a sua parte de marketing, tá bem bacana, acho que vai poder ajudar muita gente. E é isso. E aí eu encerro a minha parte por aqui. Agradeço mais uma vez a você aí pelas artes, né? Agora aí da nossa festividade do 4º ano do aniversário do projeto. Gratidão. Também as meninas que me ajudam, né? Tem a Renata, tem a Franciane também que faz aí. E é só gratidão. Então, um trabalho voluntário, né? Cada um doa aquilo que tem, né? Ah, Aí para doar. Não tem obrigatoriedade de nada, cada uma doa no seu tempo. E eu só tenho gratidão a todos os voluntários aí do projeto. Então, o espaço é seu, faça suas conclusões. bom, primeiro eu quero agradecer você pelo convite, por essa pessoa maravilhosa que você é. Eu fico assim, louca, enlouquecida com os áudios que você me manda, porque é muito bom seus áudios, cara. Dá um quentinho no coração da gente, é muito gostoso. Essa sua vozinha doce, sempre agradecendo. Ai, é um amor demais, eu adoro escutar seus áudios. Eu quero agradecer pelo convite, adoro sempre estar com você, sempre conversar com você, é muito bom. Agradecer por hoje eu fazer parte dessa rede de voluntários. Eu estou sempre à disposição quando você precisar. Não direi não para você, jamais. Então, sempre que você quiser, você pode me chamar. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma, até onde eu tiver o conhecimento para te ajudar. Gratidão. Quero mandar um beijo para quem estiver assistindo, para as meninas que estiverem assistindo, para quem está passando por uma situação que não é muito bacana, nesse tempo de câncer de mama. Outubro Rosa, a gente fala muito sobre isso, mas a gente deve falar de autoconhecimento, de autocuidado o tempo todo, o ano inteiro. Tanto com mulher, quanto com homens. Homens também são acometidos com câncer de mama. Então, eu peço, meninas, se cuidem, se toquem, conheça o seu corpo, conheça a sua mente, saiba até onde você pode ir. Se você tem alguma dificuldade, procura alguém para conversar, vá ao médico, procura um especialista, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar. Tem a minha outra rede social também, que é cancerdemama.viver, né? @cancerdemama.viver, que lá eu falo só sobre câncer, só sobre essa parte de câncer que eu vivi, do pós-câncer também eu falo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa live hoje. E também deixar a minha parte profissional aqui, que é o Cris, com 2 S, estrategista digital. Se você precisa estar nas redes online, se você precisa estar no mundo digital, se você quer estar no Facebook, no Instagram, fazer tráfego do Google Ads, pode me procurar. Se você é um terapeuta, se você faz parte dessa rede maravilhosa da Despertar, pode me procurar, você vai ter uma consultoria gratuita
e eu vou te dar um direcionamento bacana. Então, todo o meu amor e toda a minha gratidão a vocês. Dri, muito obrigada. Gratidão, ó, eu fico até sem palavras, né? Mas eu deixei você fazer o fechamento. Então é isso, pessoal. Compartilha aí essa live com algum conhecido que esteja passando aí, né, por esse processo de câncer. E eu tenho certeza aí que vai ajudar muito, né? A Cris trouxe muitos esclarecimentos aí com relação ao tratamento, onde ir, porque muita gente fica perdida mesmo, né? Quando tem um diagnóstico desse, não sabe. Então é uma live assim que vai ajudar bastante. Beijos no coração. E até a próxima. Amanhã tem mais. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.